patriotas, brasileiros, cristãos. Senti uma vontade enorme de fazer um desabafo, de tecer considerações, uma retrospectiva, um levantamento de todos esses anos. Que eu me recorde, 2016 foi o ano do meu despertar. O meu despertar. Porque eu tinha as peças do quebra-cabeça, observava situações e fatos, mas não conseguia montar esse quebra-cabeça para entender o que hoje eu entendo, o que logo depois eu passei a entender. E como eu, milhões de brasileiros, mais da metade da nação brasileira, despertou também naquele momento. E o meu despertar aconteceu gradativamente. Eu lembro que a partir que eu não estava nativa na minha profissão, na minha repartição, quando aconteceu aqueles movimentos em São Paulo a respeito do Vale Transporte, onde milhões de jovens foram para as ruas e depois foi um frenesi, que a partir dali começou uma ebulição muito forte e crescente. Eu acredito que logo após aconteceu a presença de forma nacional de Jair Messias Bolsonaro. Eu entendo que Deus levantou Jair Messias Bolsonaro para acordar a nação brasileira de direita, conservadora, patriota e cristã. E a partir daí, uma série de acontecimentos envolvendo em cada estado Jair Messias Bolsonaro. Então, Jair nos encantou, nos acordou. Ele foi o arauto de Deus, no meu entendimento, para um novo tempo da história do nosso Brasil. Eu lembro da perseguição, de tudo aquilo que aconteceu na primeira campanha de Bolsonaro e do frenesi da nação. E até que culminou com aquela tentativa de assassinato em Juiz de Fora, que nos mobilizou cada vez mais. Então, muitas coisas vieram à tona. Inclusive, eu agradeço a 2 jovens, que eu não vou declinar o nome, mas que me alertaram para um projeto das trevas, um projeto que eu sempre coloco: gangue comunista versus socialistas, ateus, satânicos. Por quê? Porque todo o projeto, não só do comunismo, mas da repaginação do comunismo perante a história do planeta, que eles se reinventam, botam outras máscaras, e aí eles, nesse último momento, se rotularam num projeto marxista cultural, onde a proposta era minar, destruir a sociedade por dentro, não mais com guerras de bombas, de tanques, de canhões, mas sim de uma maneira sorrateira, como as cobras venenosas, contaminar a sociedade nas suas estruturas, nas suas bases mais legítimas. Então eu comecei a observar, porque as mudanças nós íamos percebendo, nós íamos estranhando, mas não atinávamos que era um projeto. Como também foi e é um projeto a deseducação do Brasil. Não é uma crise, não é uma má aplicação
do conhecimento, mas é um projeto de analfabetismo cultural e em todas as ciências. Porque mantendo a criatura analfabeta e desinformada, ela é fácil de manipulação, como o próprio líder aqui do Brasil, dessa falange das trevas, disse que bastava a pessoa ter um conhecimento ou uma melhora de vida econômica por um empreendimento, vamos dizer assim, uma iniciativa pessoal, um profissionalismo, e ele passasse a ganhar um pouco mais, ele não votaria mais na esquerda, porque ele deixaria de ser vitimista, deixaria de ser complexado, uma série de coisas que eu não vou tocar nesse assunto agora. Mas o foco é justamente esse nosso despertar. Então, durante toda a campanha, a primeira campanha de Bolsonaro, nós acompanhamos fatos esdrúxulos. Bolsonaro ganha. E aí o Brasil inteiro, já acordado, começou a perceber, a ficar perplexo com a interferência do STF no governo de Bolsonaro. Coisas assim que chamaram a atenção até dos menos avisados, dos menos antenados. Era algo tão visível, tão esdrúxula, tão aberrante, que nos chamou a atenção. Toda aquela interferência, calúnias, desmoralização, interferências gritantes, já rasgando os direitos do Executivo e da nossa Constituição Federal, a nossa Carta Magna, que rege a nação. Então foi tão explícita a ação nefasta do STF sobre o governo Bolsonaro, que nós ficamos acompanhando com muita atenção as lives de Bolsonaro, tudo que ele falava, e observando as distorções, as narrativas em cima das falas de Bolsonaro, tirando do contexto, as verdadeiras montagens de calúnias para pintar uma personalidade e um incompetente ou um temperamental. Temperamental ele é. Por que ele é temperamental? Porque ele é espontâneo, ele é verdadeiro, ele é honesto. E todas as pessoas, ou quase todas as pessoas, que são extremamente honestas, sinceras, verdadeiras, que não mentem, elas têm esse temperamento forte. E não tem máscaras para tergiversar com aquela postura da hipocrisia do ator que veste o personagem que a gente sempre viu na televisão, nos programas, nas entrevistas de políticos, no guia eleitoral, todo mundo santo, todo mundo com discurso decorado, com a sua partitura, não é partitura, com o seu texto do personagem decorado. E todos tinham o mesmo ritmo. Bolsonaro destoou. Então chamou a atenção das pessoas. E graças a Deus, eu sinto que a maioria dos brasileiros se afinizaram com Bolsonaro pela sua verdade, pela sua espontaneidade, pela sua sinceridade. Então ele encantou, ele despertou em nós não só o patriotismo, mas a esperança de uma mudança daquele padrão já corrompido, viciado, envenenado que nós vínhamos acompanhando há décadas no nosso país. Então, tudo que aconteceu no governo Bolsonaro, desde a pandemia, nós acompanhamos a questão daquela picadinha, nós acompanhamos a posição corajosa de Bolsonaro, que foi o único presidente no mundo que não obrigou os seus compatriotas a se submeterem a esse tipo de experimento genético. Ali no Senado, nós acompanhamos tudo. Nós acompanhamos a falácia da esquerda,
para que Bolsonaro comprasse coisas que ainda não tinham sido confeccionadas. E o consórcio Nordeste? E o dinheiro que foi mandado para cá? Cujas máscaras foram compradas. Eu não vou falar nisso porque deixa para outra oportunidade. Então, nós acompanhamos tudo. E quando? E a superação. E hoje temos mundialmente trabalhos científicos, diagnósticos e fatos do que aconteceu durante aquela pandemia. E Jair Bolsonaro estava certo, corajoso para enfrentar todas as calúnias e dar oportunidade a brasileiros que o ouvissem. E eu também acompanhei muitos médicos, parabéns aos médicos corajosos do Brasil, que deram a sua fala com coragem e foram punidos também, explicando. Nós fomos ao YouTube e olhamos, não muitos, mas vamos dizer assim, uma meia dúzia de médicos corajosos que alertaram a respeito do tratamento preventivo. Eu lembro bem que eu despertei para essa história durante a pandemia, quando uma funcionária aqui da minha filha começou com os sintomas da peste e foi ao posto de saúde e o médico disse: tome dipirona, nós vamos ficar ali monitorando. Aí eu disse: como é esse monitoramento que esse médico vai fazer? E ela disse: eles vão ficar telefonando para mim ou eu para eles. E ele disse: quando eu tiver falta de ar, ligue para mandarmos a ambulância para você ir para o hospital ser entubada. Eu disse: o quê? Então eu percebi que tinha alguma coisa mais grave, que já havia suspeita. Eu disse: não, senhora. Então eu saí com meu genro e fomos a 6 farmácias aqui da Paraíba, aqui de João Pessoa, e não encontramos nem a hidroxicloroquina, nem a ivermectina. E mandamos manipular. E não só salvei essa mãe de família de 4 filhos, inclusive 2 com problemas especiais, como toda a minha família, netos, filhos, genro, todos que foram apresentando sintomas, nós íamos aplicando a medicação preventiva. Segundo os médicos corajosos que foram ao YouTube mostrar que no período viral, essas medicações seriam eficazes. Pós fase viral, quando já houvesse a infecção, o período infeccioso não mais serviria. Então eu saí, não só na família, como nos amigos, ligando, pedindo para desligarem a televisão, que fazia o verdadeiro terrorismo psicológico. Desligue a televisão, pare de ser essa noia. Isso é um estado de guerra psicológica. Eu estou falando isso para chegar à anistia. Então, quando, ontem escutando o discurso de Jair Messias Bolsonaro, o nosso líder, o nosso mito, o ícone, porque existe um Brasil antes de Bolsonaro e pós-Bolsonaro. E nem matando o Bolsonaro, creiam vocês, nós não vamos mais adormecer. Porque nós nos instruímos, nós acordamos, estamos lutando para fazer isso, para que a nossa família, que é a célula-mãe, a mais importante instituição do planeta, a família, seja despertada e seja educada para fechar suas arestas e se aperfeiçoarem. Então, quando Jair Messias Bolsonaro enfrentou a segunda campanha eleitoral, e ontem ele ele deu uma passagem, fez uma lembrança sobre isso, das aberrações jurídicas,
das interferências do STF em cima, não só da sua administração, mas da campanha. O boicote nos rádios, que não saiu a sua divulgação. O boicote nos seus programas eleitorais. E tudo mais que aconteceu, que eu não vou agravar aqui mais outras coisas que nós percebemos. Então, nós brasileiros tínhamos, nessa faixa etária minha, eu estou com 71 anos, mas outros mais novos também viveram o período do regime militar. Abre parênteses. Em toda guerra existe violência, barbárie, existe torturas, as coisas piores que não podemos aceitar, nem por fulano, nem por cicrano, nem por beltrano. Mas numa guerra ou se mata ou se morre. E tudo que aconteceu naquele momento ficou o ônus para o exército brasileiro e o bônus para os guerrilheiros coitadinhos. Criminosos de verdade, assassinos, ladrões de banco e de residências, terroristas que jogaram bombas em vários locais do país, e eles foram anistiados por nós cristãos. E eles, apesar da anistia e do que ganharam em cima dessas causas, eles hoje estão no poder e gritando em seus asseclas: não há anistia. Não há anistia para nós que não pegamos em armas. Mas antes de falar nisso, eu vou dizer por que nós ficamos 60 dias em frente aos quartéis. Porque nós tínhamos as Forças Armadas. Como um filho tem um pai que confia. Nós acreditávamos, por ser as Forças Armadas, a instituição permanente mais importante de uma nação. Nós confiávamos nas Forças Armadas do Brasil para nos ajudar a restabelecer a verdade daquela eleição. Quando nós percebemos todo essa interferência, inclusive de uma maneira já explícita, o STF e ao parlamento pedir para tirar presidentes de comissões para não ser aprovado o voto impresso. Por quê? Por quê? Tanto empenho em esconder ou deixar dubiedade perante um pleito eleitoral, uma vez que tínhamos situações pontuais de insegurança, de instabilidade eletrônica. Então, com aquela presença daquele ministro no parlamento e outros fatos subsequentes, um empenho enorme para deixar as coisas na dúvida. Parece que foi um projeto mesmo para deixar todo mundo na instabilidade. Por que esconder a verdade? Onde há verdade tem que haver luz e transparência. Onde há honestidade tem que ser a honestidade comprovada através de fatos, de transparência. Eu não tenho nada a esconder, então por que eu vou lutar para esconder alguma coisa? E de outros detalhes vocês sabem pela mídia. A mídia, não a tradicional, a mercenária, a prostituta, que faz a narrativa do fato conforme o que lhe for pago. Não é essa. É por isso que eles perseguem as redes sociais. Porque desde lá do movimento lá, eu comecei a perceber o que a televisão dizia, o que eu tinha visto na rua e o que eu tinha visto nos vídeos das pessoas que gravaram. Eu digo, é uma realidade completamente diferente. Então, antes eles, como um funil,
eles filtravam conforme para que saísse para a sociedade aquela versão. E depois das redes sociais, eles não puderam mais esconder, não puderam mais nos enganar como antes. Ainda, infelizmente, engana a muitos. Então, prezados irmãos, nós fomos buscar ajuda nas Forças Armadas, acreditando que eles poderiam, como eles foram chamados para compartilhar, eu não sei bem a linguagem técnica da tecnologia da informação, a questão do código-fonte. Todas aquelas interrogações que ficaram, né, pairando sobre a sociedade. Se tivesse acontecido o voto auditável, não teria acontecido nada disso que aconteceu pós-eleição. Então nós ficamos lá. SOS Forças Armadas, salvem o Brasil. Porque nós queríamos que eles, como autoridade, que nós achávamos que eles, autoridade de defesa da nação, eles iam restabelecer, nos apresentando o verdadeiro resultado do pleito de 2022. Foi isso? 2022? Acredito que sim. Então, nós não tínhamos lideranças pagas para estarmos em frente dos quartéis. Nós éramos líderes de nós mesmos com a consciência do que já tínhamos entendido. E nós nos aproximamos, os semelhantes se atraem, e nós nos organizamos. Nós levávamos os nossos pratos, o nosso lanche, a garrafa de café, a água. Recebíamos doações de outro amigo, do munguzá, do caldo, da sopa. Nós fizemos um Natal ali na calçada do grupamento de engenharia aqui de João Pessoa. Nós montamos uma mesa linda, enorme. Cada um trouxe um prato ou 2 pratos, conforme a sua condição financeira. Ali estávamos os protestantes a cantar e a orar. Estavam os católicos a rezar todos os dias o terço. Alguns espíritas estavam lá, porque eu sou espírita kardecista. Eu digo kardecista porque muita gente não entende o que é ser espírita, porque muitas vezes a palavra se estende por outras coisas e eu me coloco nesse momento para um grande número de pessoas que não entendem o que é a doutrina espírita kardecista, onde temos o Novo Testamento de Jesus como roteiro, estrutura primordial do nosso comportamento ético e moral. Então eu estive com os protestantes, cantando e louvando, porque já tenho maturidade para isso, entender que as escolas religiosas, as suas interpretações do conceito de Deus são diversas, mas todas convergem para o mesmo ponto: Deus, o Criador, e suas leis perfeitas, éticas e morais segundo Jesus Cristo. Estávamos com os católicos orando o terço à Mãe Santíssima, que antes da vinda de Jesus é o espírito mais elevado e puro que já habitou um corpo de carne e foi instrumento de Deus para a vinda do Salvador, do Messias e Consolador, Jesus de Nazaré, o nosso Cristo de Deus. Então nós estávamos ali numa completa fraternidade. Não existia ninguém que nos bancasse. Não existia ninguém que dissesse o que nós íamos fazer. Nós tomávamos a iniciativa em conjunto. E aí, o QG de Brasília, com toda a armadilha que foi feita, os infiltrados. Nós temos e acompanhamos o dia 8 de janeiro, o dia inteiro e os dias subsequentes, pelas redes sociais. E os patriotas, com os seus celulares, gravavam quando os infiltrados, quem estava tocando fogo em algum canto, quem estava... E aí, quando os
patriotas, foram levados muitos ali para dentro daqueles estabelecimentos para se protegerem das bombas que estavam sendo jogadas, do tumulto que perdeu o controle, aquilo ali tudo, por conta dos infiltrados, por conta do projeto criminoso, porque a treva é isso, a esquerda é isso, trabalha como a serpente envenenada sorrateira. E existe aquele vídeo, os patriotas gritando, não quebra, não quebra, não quebra. Temos inúmeros vídeos, alguns que foram liberados e os que foram escondidos. As imagens escondidas. Se eles queriam tanto condenar Bolsonaro, por que não liberaram os vídeos? Se os vídeos podiam ser, vamos dizer assim, a prova para gravar ou para condenar Jair Messias Bolsonaro, o nosso eterno presidente da República Federativa do Brasil. Por que não liberaram? Tudo isso fica na nossa mente, na mente do brasileiro que pensa, que aprendeu a pensar e que tem tanto assim de conhecimento, segundo, e aqui vai o meu agradecimento a tantos jornalistas, uma dúzia de jornalistas somente, pessoas do bem, como Alexandre Garcia, como Lacombe, Constantino, Ana Paula Henkel, Fiuza, o pessoal, o Augusto Nunes. Eu não quero ser injusta com outros, que fazem parte dessa mídia que hoje é liberta. O Brasil Paralelo, que é um grande contributo desses jovens para restaurar a educação e os fatos como eles realmente são e foram, que só nos foi apresentado nas escolas, por um lado. E hoje, até hoje, os livros, mesmo das escolas particulares, são tendenciosas as suas narrativas. Então toda a nossa educação foi minada, contaminada pelo vírus da malignidade da esquerda. A cúpula sabe o que está fazendo. E os ignorantes, por serem atingidos naquilo que eles encontram as brechas na ignorância, no despreparo e na promessa que alcança o seu ego, do vitimismo, da frustração, da inveja, da preguiça, da vontade do ganhar fácil ou de estar de braços estendidos para receber do Estado o seu pão de cada dia, sem ter a coragem de arregaçar as mangas e aprender uma profissão para aprender a pescar, para ter o seu sustento com dignidade. Então eles pegam toda a fraqueza humana, os vícios. E finalizando, depois que eu entendi o projeto, e eu digo satânico, sem nenhum constrangimento, onde eles financiam, promovem, incentivam o aborto, a ideologia de gênero, a liberação de droga, o incesto, a pedofilia, a destruição da família, a destruição da ideia de Deus numa sociedade. Se nós, que nos dizemos cristãos, ainda estamos num patamar a desejar de sermos realmente um verdadeiro cristão, imagine sem o mínimo de fé em Deus, se nós perdermos, o que será dessa humanidade? A deriva, pior do que um bicho, do que um animal, porque os animais ainda não têm
o pensamento contínuo. E nós já temos o pensamento contínuo e a razão. Mas a razão sem subsídio, sem argumentação consistente, ela envereda vamos dizer, pelo incentivo que estão recebendo da parte instintiva, da parte promíscua, dos vícios, para se tornar um ser rastejante. E a sua mente ser contaminada, lesada pela drogadição e ser destruído. Porque não interessa, infelizmente, ao globalismo, pessoas inteligentes. Como também o número de seres humanos no planeta Terra. Porque isso quem decide é Deus, não são os homens. Então, por tudo isso, fomos às ruas ontem. Anistia. Anistia é o perdão. Mas os nossos patriotas que são vítimas lá na Papuda e na Colmeia, eles não têm pecado nenhum. Aceitamos a palavra porque é uma imposição institucional, lá do parlamento e do rito, mas eles não são. A palavra anistia não cabe a eles, porque eles não fizeram nada. A arma que eles tinham era a Bíblia na mão, a bandeira que eu visto, a minha bandeira. Hoje eu estou sem a minha camisa sobre a anistia, porque ela está molhada. Porque não só eu levei chuva, como o suor, tudo, então ela ainda está ali estendida. Então eu botei a minha camisa, meu partido é o Brasil. E meus símbolos da pátria, meus símbolos sagrados. Estávamos revestidos dessa, eu chamo minha farda, da nossa bandeira. Jovens, crianças, idosos, deficientes mentais, que eu não sei se diz assim, vamos dizer, os especiais, pessoas que iam passando por ali, ou vendendo a sua pipoca, o seu sorvete, ou o seu picolé, e foram arrastados todos para um campo de concentração. Se o STF está pensando que a maioria dos brasileiros não entende tudo isso que eu acabei de dizer, estão completamente enganados. Nós entendemos. E vocês podem prender Jair Messias Bolsonaro, podem mandar matar Jair Messias Bolsonaro lá da prisão, porque vocês têm a disfarçatez, a astúcia, a perfídia de fazê-lo. Como não conseguiram em Juiz de Fora, querem agora. Mesmo Jair Messias Bolsonaro passando, mesmo que amanhã seja o meu dia de ir embora para a pátria espiritual, não há como mais reverter essa situação. Não retroage o entendimento humano. A sociedade brasileira não mais estacionará nem adormecerá. O lema que Jair Messias Bolsonaro estabeleceu como seu: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, Deus, pátria, família e liberdade, é o nosso lema. E Jair Messias Bolsonaro será, foi, é e será, com corpo ou sem o corpo biológico, ele será o nosso eterno presidente da República Federativa do Brasil, porque ele mostrou por atitudes, pensamentos e atos, palavras e atos, que ele é corajoso, ele é patriota, ele ama o Brasil, ele é um homem perfeito, imperfeito como eu sou imperfeita, mas ele é um homem honesto, sincero, um homem corajoso, um homem que vem fortalecendo a sua fé em Deus, porque sem Deus nada somos. Finalizo minhas palavras dizendo que a nossa posteridade irá implantar no Brasil a lei suprema de Deus, que
estará em completa comunhão com as leis humanas que são perecíveis, que são transitórias, que são precárias, que passam, que caducam, que são substituídas conforme a evolução intelecto-moral do ser humano. Mas essas leis divinas, elas são perfeitas e imutáveis. E em breve, essas leis perfeitas e imutáveis irão se encaixar dentro das leis da humanidade terráquea. Porque o Brasil, principalmente, foi destinado por Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus, para ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. E não importa a escola religiosa que você vai aprender a lei divina, mas você, ao amadurecer, vai perceber que necessita ser tolerante com todos aqueles que interpretam diferente, mas que praticam o resumo que Jesus fez, resumindo toda a lei e os profetas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Faça ao seu próximo tudo aquilo que você quer que lhe seja feito. E quando isso acontecer, o paraíso se estabelecerá na terra, não num plano espiritual etéreo, mas no plano carnal também. Porque o reino dos céus está dentro de nós. Eu sou um templo vivo de Deus. O altar de Deus é minha consciência. E a partir desse despertamento, desse entendimento, a Terra, o planeta, está nesse processo de transição. E todos irão abrir os olhos para a luz e para a verdade que eu acabo de dizer. Você é uma partícula de Deus em visibilidade. Você é um templo de Deus vivo. E através da sua sinceridade, da sua conexão com o Pai, você irá perguntar, irá ouvir as respostas. Você irá se conflitar, irá pedir ao Pai a sabedoria para vencer o conflito. Você pode ter e estar numa atitude de egoísmo, de desânimo. Você entra no seu templo, como Jesus falava. Queres orar? Entra no teu quarto. Não é um quarto físico, é o teu mundo íntimo. Deus está em mim. E aí, a sinceridade é a chave para abrir essa conexão entre o Filho e o Pai. E nós iremos acertar mais do que errar. Não seremos anjos ainda, mas fadados a sermos espíritos bem-aventurados, espíritos felizes e uma sociedade justa e equânime. O mais forte sustentará o mais fraco, porque não vai existir igualdade nunca num planeta de expiações e prova e também de regeneração. Mas vai existir uma conscientização mais profunda de que o mais forte, o que se esforçou para aprender mais, irá ajudar o mais fraco no seu soerguimento. E vai dividir com ele, porque ele já não precisa de tanto. E simplesmente o extremamente necessário, porque o seu tesouro maior, o ladrão não rouba, nem a traça destrói. Então eu poderia aqui declinar todo o Novo Testamento, de profecias de Jesus, tirar o véu da letra de muitas parábolas, mas ficaria um vídeo imenso, que já está imenso. Mas eu precisaria desabafar. Então, anistia para os nossos irmãos que nada praticaram, mas que eles precisam ser libertos, porque as consequências da destruição do judiciário, através de todos esses seus atos e da insistência de manter esses inocentes com a falácia, com a disfarçatez, com a crueldade com que foi tratado os nossos brasileiros, sem nenhum direito humano, nem a sua medicação, nem a sua higienização pessoal, comida podre, com lavas, e negado a soltura daqueles que mais
estavam enfermos. E nós sabemos de quem está falando. E os outros que morreram depois, quando em casa com tornozeleira eletrônica. É muita história triste. É muita desgraça que esse STF foi protagonista. Então, como querer que nós brasileiros possamos voltar a acreditar nessa justiça passional, política, miserável? Termino emocionada a dizer, como Jair Messias Bolsonaro disse: ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Deus, pátria, família e liberdade. Não se acovarde, porque os omissos são também responsáveis. Os que estão se locupletando com esse bacanal de irregularidades e de saque da nossa nação também serão responsáveis, mesmo que não sejam descobertos pelas leis humanas. A lei divina, ninguém escapa. Força, fé, coragem, Deus, pátria, família e liberdade vencerá.